Boa tarde a todos. Essa é a nossa primeira conversa online de julho. Hoje a conversa será com o contador, foi conselheiro do CRCRJ e especialista em prestação de contas eleitorais, senhor Flávio Pogian, que vai abordar o tema Prestação de Contas Eleitorais de 2026. Seja muito bem-vindo, senhor Flávio, e a palavra é toda sua. Olha, eu achei que era a Fátima Bernardes falando ali agora, né, Damar? É, Agradeço, Esse obrigada. jeitão da especialista. Evelyn aí parecia a Fátima Bernardes abrindo o Jornal Nacional. Eu me senti como tal agora. Olha, a Damares eu já conheço, a Evelyn eu já conheço. Eu queria conhecer a Sandra, a Maria de Lourdes e a Bianca. É possível? Vocês estão aí, meninas? Acho que não. Creio Ou que não. estão envergonhadas, né? Não, eu estou, mas eu estou na rua, Ah, mas infelizmente. Aí não dá para abrir a consegue tela. ouvir bem? Consegue ouvir Tô bem? ouvindo bem, ouvindo bem. É que eu estou na rua e não dá para abrir a tela. Estou Já aqui sim. trabalha com o assunto ou é novidade para você? É novidade para mim. Eu faço perícia contábil, né? Aí eu Hum, estou interessada no assunto, sim, de prestação de contas. legal. E como é que eu abro aqui, ô Evelyn? Me ajuda aí. Como é que eu abro o slide? Flávio, eu estou por aqui também, tudo bom? Só que eu estou num ambiente externo É, compartilhado aqui em trânsito. pois Ah, é, fica difícil. mas você já conhece do assunto ou também é novidade para você? É novidade, eu já participei um pouquinho, mas eu também sou da área de perícia contábil. Ah, legal. Então, estou E, aqui para compartilhar mais coisas. e qual é a ligação que você vê da perícia com a questão das contas eleitorais? Você já chegou a Aí eu, atuar dessa forma, periciando? periciando não, mas eu achei bem interessante, porque também você trabalha com as contas, os documentos e os resultados. Então, eu acho muito pertinente participar. Ah, legal, Surge um efeito muito bom. legal, legal. Vale dizer que a prestação de contas eleitorais, né? Ela é um tiro curto. A gente tem aí 45 dias para trabalhar com ela, né? E nesse período aí a gente coloca em. Assim, a gente está defendendo uma candidatura que de repente pode envolver aí uma transação financeira de um teto, né? De uma campanha. Teto presidencial é uma enormidade, o teto para governador também é grande. Um teto para deputado, por exemplo, já é 3 milhões de reais, que é um valor bastante significativo. Então, é um momento importante para o contador e um momento importante para o candidato, né? Porque qualquer coisa fora da regra pode gerar desaprovação das contas, pode gerar contas não aprovadas, contas não prestadas, que é o pior de todos os cenários. O candidato com conta desaprovada, ele ainda consegue assumir o mandato, mas se ele tiver as contas não apresentadas, por exemplo, consideradas como tal, ele pode não assumir o mandato. E aí a coisa pode ficar bastante complicada, né? Bem, a minha experiência aí nesse processo vem desde 2008, quando eu assumi, eu fiz uma loucura, eu assumi 100 prestações de contas de um candidato só, um candidato a prefeito com 80 candidatos a vereador e 16 partidos, então tinha assim uma movimentação muito grande, né? Muito intensa, com muita documentação, a legislação naquele primeiro ano foi muito apertada, muito difícil. Então a gente tinha que ter uma atenção também muito grande aos detalhes. Mas aqui, nessa palestra rápida aqui, a gente vai procurar passar um pouco da experiência que a gente teve, o regramento, né? Os riscos e as boas práticas para que a gente possa, ao final de 45 dias de campanha, por exemplo, ter reunido ali as informações e os documentos necessários para a gente fazer uma prestação de contas justa e bem acertada, né? Para que o nosso candidato seja de fato eleito ou não, mas que tenha também as suas contas aprovadas. Problemas com a justiça eleitoral impede, por exemplo, da pessoa sair do país, né? De viajar para fora do país, de assumir um cargo público. Então, o candidato tem ali as suas responsabilidades e tem as decorrências
da irresponsabilidade, por exemplo, no trato com a prestação de contas. Ok? Então podemos ir para o próximo slide. O objetivo aqui do nosso papo é entender a prestação de contas, evitar os erros comuns, né? E conhecer as responsabilidades. O contador é parte importante nesse processo todo. De 2000 e logo a eleição seguinte, 2008, 2010, 2012, vamos dizer assim, para cá ele se tornou parte obrigatória, parte indispensável nesse processo. O que a gente até então, naquela ocasião, a gente vinha reivindicando. E aí eu tive uma oportunidade de, naquela época, estar conselheiro e representar o Conselho do Rio de Janeiro lá junto a Brasília, nesse movimento, que foi muito gratificante, porque nós conseguimos isso, a prestação de contas então se tornou pertinente, né, com a presença do contador, o que, na minha opinião, fortalece bastante a nossa profissão, gera aí um nicho, uma oportunidade de trabalho bastante significativa. Vamos lá, vamos adiante. Consegue, Evelyn, passar, por favor? Eu consigo passar aqui? Não. Ah. A base legal é a lei das eleições. Essa lei 9.504, ela vem de 97 para cá. E aí, a cada eleição, de 2 em 2 anos, ela sofre os ajustes, né, necessários aí, de acordo com a vivência que o TSE vai tendo a cada processo eleitoral. Ele vai, então, fazendo ajustes para que cada eleição tenha o formato e a correspondência de acordo com essa lei, que é a lei que rege praticamente o processo eleitoral, não só a prestação de contas, mas todo o processo eleitoral, desde registro de candidatura, prestação de contas, publicidade, tudo que envolve a questão eleitoral. E a resolução do TSE é a resolução que fala especificamente da prestação de contas, que também vem sofrendo ajustes a cada eleição, porque uma vez a gente tem eleições estaduais, eleições federais, e, né, no outro período a gente tem aí eleição municipal, que tem proporcionalmente, vamos dizer assim, uma diferença em relação à regionalidade, referente à burocracia, porque aí as coisas não se definem no TRE, no estado, por exemplo, mas se definem no município. Então, são situações, são vertentes diferentes, né, que vão acontecendo e a legislação vai acompanhando isso à medida que eles vão processando as informações daquele ano e aí para o período seguinte fazem os ajustes. Podemos avançar. Bem, os princípios de tudo isso, né, como claro, rege a contabilidade. A gente precisa ser transparente, a prestação de contas precisa ter transparência, ela precisa ter rastreabilidade, ou seja, tudo tem que estar descrito, tudo tem que estar lançado conforme a documentação, né? A gente não pode inventar coisas aí, a gente tem que ter documentos palpáveis, né? Documentos que realmente confirmem as operações que a gente fizer. E, claro, a origem lícita de tudo, dos recursos principalmente, que tem uma regrinha específica em relação à captação dos recursos, e também a forma como gastar esses recursos. Seguimos. Então, tudo começa com a arrecadação, né? Vamos dizer assim, embora a arrecadação ela não precise se dar logo no início da campanha, vamos dizer assim. Oficialmente, a campanha esse ano vai abrir no dia 15 de agosto, por exemplo. E aí, como é que se dá isso? Não sei se vocês conhecem esse processo eleitoral, mas a pessoa se inscreve num partido, ela tem um prazo para se filiar a um partido,
que sempre ali no início de abril, sempre faltando 6 meses para o pleito, né, para as eleições. Então, esse ano, o candidato teria que estar filiado até o dia 4 de abril para poder ser candidato, para pleitear uma vaga, para concorrer a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. E uma vez filiado, ele então vai internamente participar dos processos partidários para ver se o partido consegue enxergar nele uma pessoa com potencial eleitoral, para daí então ser escolhido o candidato. E aí, entre os dias 20 de julho e até o dia 5 de agosto desse ano, os partidos então vão fazer, vão realizar as convenções e escolher os seus candidatos. Escolhidos os candidatos, entra a fase da documentação. Os partidos então juntam a documentação para dar entrada no registro da candidatura que deve ocorrer até o dia 15 de agosto, que é quando se inicia a campanha. Juntou a documentação, preencheu ali o formulário eletrônico, deu entrada no TRE, o TRE vai fazer análise e vai deferir a candidatura. Deferiu a candidatura, o registro da candidatura vai também liberar o CNPJ. E a partir daí, então, o candidato tem que cumprir três regrinhas para começar a gastar, né? Que é registro da candidatura, CNPJ e abrir conta bancária. Ele precisa abrir três contas bancárias, porque os recursos, né, a arrecadação da campanha, ela vem de três fontes diferentes, ela pode vir de três fontes diferentes, que é o fundo especial para a campanha, que é o fundo partidário e que é a doação, né, a captação de recursos com pessoas físicas que não são nem partido, nem o fundo especial lá que vem do governo. Então, qualquer pessoa física pode também doar. E cada conta, e cada arrecadação, cada fonte dessas precisa de uma conta diferente para poder receber esses recursos. Eu não posso pegar uma conta de pessoa aonde eu pretendo, por exemplo, receber as doações de pessoa física e receber ali o dinheiro que vem do fundo eleitoral ou que vem lá do governo federal, do fundo especial para a campanha. Então, são três destinações diferentes e a gente precisa manter aí a ordem nesse processo. A gente não pode misturar essas coisas. Então, pessoas físicas, né? O fundo especial, o fundo partidário, mas a gente também tem fontes vedadas. Tem pessoas, tem entidades que não podem fazer doação para contas eleitorais. As empresas, por exemplo, que até um tempo atrás era permitido que CNPJs dessem fizessem ali a sua contribuição, né, dessem dinheiro, ajudassem a financiar formalmente o processo eleitoral, de um tempo para cá já não pode mais. Então é vedado empresas fazerem doação, é vedado que sindicatos façam doações, é vedado que entidades do governo financiem. Então tem toda uma conjuntura aí que não permite que determinadas pessoas façam doação para a campanha. Tá claro para vocês isso? Tá legal? Perfeito esclarecimento. Tô adorando. Não sabia a regra, né, toda. Tô gostando. É. E aí tem o Aí tudo seguinte tá agora. naquela lei também que o senhor colocou no primeiro slide? Sim, tudo está na lei, Bianca. Tá, Mas, por favor, eu dispenso o título de senhor, viu? tá ótimo. Tá ótimo, Nós temos parece aí. quase a mesma idade. Se eu estiver ganhando, é por pouco. Tá bom, tá certo. Obrigada. Então, Bianca, o que que fala a regrinha? Que, ó, pessoa física, Sim. né, que queira doar para candidato, ele precisa obedecer o limite de 10% da sua renda. Então, você, por exemplo, se quiser doar para um candidato qualquer, você, além de ter
o número da conta do candidato. Provavelmente tem que ter o número do CNPJ se você for fazer um Pix, por exemplo. Você precisa pegar a sua declaração de imposto de renda, né, a desse ano, que você entregou agora no mês de maio, e dizer o seguinte: olha, eu tive aqui um rendimento de R$ 200.000. Então, eu só posso fazer uma doação até o limite de 10%, ou seja, eu só vou poder doar R$ 20.000. Não posso fazer mais do que isso. Ah, tá. Ah, mas e se você fizer? Né? Você é uma Uhum, eleitora, você não tem conhecimento dessa informação. Mas você, por exemplo, pegou e doou R$ 30.000. A gente que está do lado de cá da mesa, enquanto contador, o que que a gente uhum, precisa fazer? A gente, quando recebe uma doação dessas na conta, é preciso orientar o candidato, a estrutura do candidato, se for uma estrutura maior, ou então, se for uma estrutura menor, você mesmo é que vai ajudar ali na administração. Você vai verificar, você vai fazer essa verificação. Você vai pegar o extrato, né? Você tem que ficar de olho ali no extrato, ou então o uhum, candidato vai te avisar, e aí você vai é, sugerir a ele, ou você vai fazer uma ligação direta para a pessoa que fez a doação e vai fazer essa pergunta para ela. Olha, você doou R$ 30.000 aqui para sua campanha, mas a regra diz que você só pode doar, para a campanha do candidato, mas a regra diz que você só pode doar 10% daquilo que você recebeu no ano passado. Você recebeu R$ 300.000 ou mais que R$ 300.000? Aí se a pessoa disser, não, recebi. uhum. Olha, presta atenção porque isso dá multa, hein? Se o TRE descobre que você só recebeu 200.000 e você está doando 30, o candidato Hum, pode ser multado e você, enquanto doadora, poderá ser multada também, caramba. né? Claro que você não vai pedir a sua a declaração de imposto de renda dela, porque não cabe, né? Aham, A lei de proteção de dados nem permite que a gente faça esse tipo de coisa, mas permite que você dê a ela essa informação. Porque a partir sim. daí, se ela só teve 200.000 de rendimentos e só podia doar 20 e doou 30, você está transferindo para ela a responsabilidade pelo excesso de doação que ela fez, tá certo? Vai sujar Aham, para o candidato? Vai sujar para o candidato, né? Mas aí ela diz para você assim: não, 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 calma aí, eu doei 30 porque eu não sabia, mas eu, de acordo com essa regra, eu só posso doar 20. E o que que a gente faz? A gente devolve o excesso. ainda mais que ela também vai pagar o imposto, né, de doação, né? Não, aí nesse Não? caso não tem imposto, não. Ah, tá. Nesse Então, para caso, partido político não tem imposto de doação. não, você fala do Intervivos? É, se for doar para um filho meu, eu tenho que pagar o imposto. É, mas para Campanha doação política, eleitoral, não. não. Não, Tá, não tem que se tá bom. falar de imposto nenhum nesse caso aí. Tá bom. Talvez, talvez, quando da folha de pagamento lá dos profissionais contratados pelo candidato, dependendo do salário do profissional, se for no Aham, CPF, aí você vai falar de imposto de renda. tá. Talvez, tá? Uhum. Então ficou claro para você essa questão aqui dos 10% da importância, né? Ficou, Que, que ficou. tem isso, da responsabilidade que a gente tem em orientar o candidato, né, em relação à arrecadação. Tá. E outro detalhe importante, viu, Damares? A gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, eu sou adversário lá de determinado candidato. Eu posso pegar um CNPJ qualquer, de posse do conhecimento ali do Pix do candidato. Eu posso fazer uma transferência, por exemplo, de um CNPJ para a conta do candidato. E aí o candidato está naquela correria, tem ali um profissional que não está muito antenado com a situação, ele acaba gastando, usando aquele dinheiro que foi doado de forma equivocada com a legislação, vamos dizer assim, né? De forma que a legislação não permitia a arrecadação com CNPJ. E aí o que que eu faço? No momento que eu descobrir, eu vou estornar, eu vou devolver esse valor.
Agora, e se eu não descobrir, se eu sigo adiante com isso na prestação de contas e tal? Vai ter problemas lá na frente, né? O TRE vai pedir para devolver o dinheiro, vai acrescentar, vai multar essa arrecadação indevida, vai criar alguns problemas, alguns entraves aí que não vale a pena correr o risco. Então é muito melhor que a gente fique ali antenado com a situação para não deixar que isso aconteça. Eu acho assim, a responsabilidade que você falou do candidato é meio relativo, né? Porque ele pergunta à pessoa, ah, você tem esse limite, né? E ele quer doar um limite maior, mas você não pode verificar a conta dele, você fica com a responsabilidade que você não tem meios de confrontar, certo? Exato, mas aí você pode passar um Pix para ele, por exemplo, Uhum. perguntando sobre isso. Para E você ficar um Pix não, um Zap, né? Um é Zap. um zap, um e-mail, né? Para que você fique, Exatamente. que tenha a responsabilidade que você avisou a ele, que você prestou a informação devido à lei. E se ele fez Exa- errado, aí passa a responsabilidade dele. Exatamente, né? O que a gente tem que fazer aí é resguardar o nosso Resguardar, trabalho e exatamente. resguardar o candidato. Porque amanhã ou depois, se der zebra, você tem como apresentar isso lá na justiça dizendo assim, não, eu perguntei para a pessoa. Eu não posso Exatamente. exigir dela a declaração de imposto de renda para comprovar. Mas eu perguntei e ela me deu tal resposta. Exatamente. É um Agora, atenuante que a gente encontra aí no meio do caminho. agora, Flávio, 10% pessoa física e empresa, Empresa 0%. Empresa 0%. CNPJ, Ah, então foi isso que eu entendi. CNPJ nenhum, exceto o CNPJ do partido, pode fazer Sim, doação para candidato. tá. Pois, Jean, No A caso, a Dilma pessoa chegou aí, complementando. física, ó. parte. Desculpa, Oi, pode falar. Olá, tudo bom, Diva. Jean? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Boa tarde aí a todos. Diva, Graças a Deus, maravilhosa, tudo boa bem. tarde. Pois, Jean, Olha, complementando ali a pergunta da Damares, essa, esse documento, no caso da pessoa doar 30 mil e só poderia 20, é conveniente sempre fazer por escrito como localizar a pessoa, assim, para ter um documento escrito. o documento, a prova que você tem é a transação, é o depósito, né? Agora, assim, quando é uma pessoa que você conhece, é uma É, questão aí mais é fácil, fácil. né? É, Por exemplo, a gente tem vários ativistas aí, vários militantes, vamos dizer assim, que fazem depósitos na conta do candidato aleatoriamente. pois Então é. aí é mais difícil, né? Você rastrear tudo isso. É porque acho Mas, que o contador fica meio vulnerável nesse caso, por mais que ele queira identificar, é muito difícil. E a declaração que ele tem de base que a pessoa ganhou 200 mil, conforme você colocou, é que declaração? declaração de imposto de renda, normalmente é o que melhor Aquele comprova isso. recibo de entrega ali é suficiente, porque a gente não pode pedir toda a declaração. É o recibo de entrega da declaração, é isso? Eu diria que você não pode pedir nenhum recibo de entrega da declaração. E como é que Eu você vai diria. descobrir? Como é que o contador vai descobrir que Pois ela é, ganhou 200 e deu 30? é uma relação de, Caraca! é uma relação de confiança, né? Aí Não, é o mas que eu a estou gente. falando dos ativistas que a gente nem conhece, que o candidato nem conhece, e o contador também não. Bem, entrou 30 mil na tua conta de um CPF que você não conhece, por exemplo. Você tem duas alternativas aí. Uma delas é rastrear o CPF, tentar encontrar a pessoa. Ah, não consegui encontrar a pessoa. A outra é não usar o dinheiro, é fazer o estorno. Se veio por Pix, faz o Pix de devolução. Se veio por depósito, É, buscar eu a acho que a conta e devolver. legislação precisa dar uma repensada. Aliás, a legislação não. Nós, profissionais, precisamos trabalhar, sei lá. Enfim, isso é pesquisa para o futuro. Agora é rezar para que tudo dê certo. É ajuste para a próxima, né, para a próxima eleição, É, vamos dizer vou assim. botar um pontinho de interrogação aqui. Mas não Bom, é uma coisa fácil mesmo, não. Mas Gilva, também tem o seguinte, viu?
O pessoal que tem militância ativa, candidatos ou partidos que têm uma militância ativa, tipo, por exemplo, Partido Verde, que tem o pessoal do meio ambiente aí que é sempre muito engajado, né? Esse pessoal, como é que eles fazem para arrecadar dessa maneira? Eles fazem vaquinhas eletrônicas. Ah, tá. Eles não Uhum. abrem. Por exemplo, se eu fosse candidato, por exemplo, nesse caso aqui, eu faria um Pix, né? Ah, preciso criar uma chave Pix. Eu criaria uma chave Pix que não fosse muito comum, que a pessoa precisasse se comunicar comigo para obter a chave Pix. E daí então eu faria essa costura aí da informação sobre o rendimento dele e a capacidade dele doar. Uhum. Essa é uma situação. É, mas aí o cara não tem Pix. Bem, não tem Pix, ele vai fazer a doação de suspeitas, né? Já vai ser complicado. Então, quando entrar o valor em dinheiro vivo ali, vai ter um CPF vinculado. E aí, se não conhece o CPF, por exemplo, a gente pode fazer a devolução do dinheiro, pode não aceitar essa arrecadação. Se Ok. conhece, a gente É, faz fica o mais contato e fácil. tenta fazer essa correlação aí. Então, assim, 100% não tem como garantir, né? Mas a gente tem como tentar ajustar a situação para que o problema seja o menor possível. Beleza, ok. E a outra situação que a gente tem é o candidato financiar integralmente a sua campanha. São os recursos próprios do candidato. Um candidato Uhum. rico, por exemplo, que possa se dispor aí numa campanha para deputado de um recurso em torno de 2, 3 milhões de reais, ele pode perfeitamente bancar a campanha toda. Pode pegar o dinheiro do seu bolso e depositar na conta da campanha. Ele nunca pode pagar uma conta de CPF, a partir do CPF dele. Ah, mas eu sou o candidato. Parou. Ele travou mesmo. Vou É. falar aqui com ele pelo WhatsApp. Só um instantinho, tá bom, pessoal? Estamos ligando para ele. Oi, Evelyn. Voltou. Qual foi a última palavra aí que vocês ouviram? Já nem sei. O senhor estava Qual foi a explicando sobre última? os recursos próprios do candidato. Ah, perfeito. Então, o candidato tem essa possibilidade de pagar integralmente a sua campanha, desde que ele tenha como comprovar a licitude desses valores, né? Não adianta o cara ter lá na sua declaração de imposto de renda tido rendimentos no ano passado no valor de 50 mil reais e esse ano ele aparece com 2 milhões, por exemplo, para colocar na conta da campanha. Aí as coisas ficam complicadas, né? Mas desde que ele prove que esses valores foram lícitos, que ele panhou esse valor emprestado numa instituição financeira, por exemplo, ou que ele vendeu um bem que tinha para poder bancar isso, ou que ele tem rendimentos altos, né? Que o negócio dele, que a vida que ele tem permite que ele o faça sem problemas nenhum. É uma outra fonte de arrecadação que se tem. Ok? Então vamos lá, vamos avançar. Bem, conta bancária, eu já falei, né? Tem que ter contas específicas. E aí o gasto, ele não tem verba carimbada, vamos dizer assim.
qualquer gasto pode ser pago com qualquer uma das contas. Apenas a origem aí é que precisa ter essa classificação, é que precisa ter essa abertura. As despesas não. Mas na conta bancária a gente precisa lançar tudo que entra e tudo que efetivamente sai. Não pode ter esse negócio de caixa 2, não pode ter pagamento por fora, não pode ter essas coisas, porque se for pego, o candidato vai ficar bastante enrolado. Ok? Podemos avançar. O que se considera gastos eleitorais, né? O que consideramos gastos eleitorais? Todo gasto operacional de uma campanha, material gráfico, realização de eventos. Ah, eu vou fazer aí vou alugar um espaço grande para fazer uma grande reunião, fazer uma festa de lançamento de campanha, ou para fazer uma reunião, um comício, por exemplo. Esses gastos todos eles precisam ser levados em conta e transcritos lá para o sistema SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que é onde tudo isso acontece. Tudo que a gente vai pagando e vai recebendo, a gente tem que fazer o lançamento lá nesse sistema. Qual é o lastro, né? Qual é a nota fiscal no momento em que a gente recebe dinheiro? Em que a gente recebe alguma doação? A gente precisa emitir um negócio chamado recibo eleitoral. Então, o candidato, quando recebe um dinheiro do partido, recebe um dinheiro do governo ou de uma pessoa física qualquer, em contrapartida, ele vai precisar fazer a emissão do recibo eleitoral. É a nota fiscal do candidato, vamos dizer assim. Da mesma forma, toda vez que ele fizer alguém no chat perguntando. A Sandra diz, só um comentário. Esse ano a SPCE não vai ter. Ele foi direto, direto no sistema do TCE. O que ajuda bastante, né? Eu particularmente gosto muito disso. A informação fica ali em tempo real. Então, esses lançamentos serão feitos lá nesse sistema. E aí, comprei o material gráfico. A gráfica emitiu nota fiscal. Eu fiz o cheque ou a transferência bancária. Faço os lançamentos lá no sistema. A coisa está evoluindo. Mas além de material gráfico, além da realização de eventos, marketing, né, despesas com internet, a gente tem combustível, por exemplo, para candidato que anda muito, candidato que tem pessoas na rua panfletando, segurando bandeira, né, fazendo aquele movimento para que a população tome conhecimento por meio desse tipo de publicidade do candidato, isso tudo também é gasto eleitoral e tem que ser levado em consideração e lançado lá no sistema. Da mesma forma, os gastos com a contabilidade e os gastos com advogado, porque nenhum candidato vai ser candidato se não tiver um advogado responsável. E nenhum candidato vai ser candidato sem que ele informe lá os dados do contador que vai ajudar nesse processo de prestação de contas, que vai acompanhar esse processo de prestação de contas. Tá claro para vocês? Sim, Então vamos avançando. Um gasto muito interessante, impulsionamento, né? São aquelas publicidades lá com a internet em que a gente paga para alcançar mais pessoas, para distribuir os panfletos eletrônicos. Permitido, ok. Agora, quem é que pode fazer isso? Somente o candidato ou o partido. Somente um dos dois é que pode fazer isso. O eleitor não pode, a lei não permite que o eleitor faça isso pelo candidato. Ah, mas eu me simpatizo pelo candidato, eu gosto do candidato e tal, queria ajudá-lo, incentivando, né? Promovendo aqui uma campanha nas redes sociais para que o candidato seja mais visto. Isso não pode. O simpatizante aí, o correligionário, tem que depositar o dinheiro na conta do candidato, na conta de campanha do candidato. E a partir daí, então, o candidato é quem deve fazer esse impulsionamento e, assim mesmo, isso tem que estar registrado, né? Isso lá nas redes sociais vai exigir um cadastro prévio para que essa informação, quando saia,
saia com ela lá dizendo de que o candidato está registrado ali, pediu a devida autorização, fez ali o devido check-in, para que então possa realizar esse tipo de funcionamento. É importante que a gente tenha isso muito claro. Eu já vi casos anteriores, em eleições passadas, em que candidatos foram penalizados severamente porque fizeram de qualquer jeito. Da mesma forma, quando a gente faz a publicidade, é preciso que a gente receba lá do Meta, né? O recibo para lançar na prestação de contas. E isso precisa conferir, porque senão dá zebra. Ok? Vamos adiante, Ed. Advogado e contador, advogado obrigatório, e o contador acompanha a campanha. Como é que funciona isso? A lei fala lá que o advogado é peça obrigatória e diz que toda prestação de contas deve ser acompanhada por um contador, né? Ele não fala exatamente a expressão contador, ele usa a expressão profissional da contabilidade. Então, a nossa presença também se torna obrigatória a partir desse momento, que dificilmente ele vai conseguir fazer uma prestação de contas legal, grande, com volume grande, tendo alguém que assine ali, um profissional que assine ali sem ter visto, né? Sem ter participado do processo. E aí os honorários, tanto do contador como do advogado, têm um caráter, tem um regime especial aí nessa condição, que é o seguinte. Lembra, nós falamos ali no slide anterior dos gastos eleitorais, com publicidade, com material gráfico, né? Com combustível, com eventos, com telefone, com pessoas e tal, nós falamos isso. Então, da mesma forma que a gente tem um teto para arrecadar, a gente também tem um teto para gastar, ou seja, existe um limite. A lei eleitoral determina aí um valor para cada candidatura de um limite de arrecadação e um limite de gastos. A diferença do contador e do advogado é que ele não está inserido nesse limite de gastos. Então, vamos lá, vamos supor que o limite de gastos aí do candidato seja de 2 milhões. Ele pode gastar com todas aquelas outras atividades anteriores, né? Eventos, pessoal, material gráfico e tal, até 2 milhões. O contador e o advogado estão fora desses 2 milhões. Então, se ele gastar mais 250 mil com advogado, mais 250 mil com contador, ele vai ter tido um gasto aí de 2 milhões e 500 mil reais durante a campanha, sendo que 2 milhões contemplando aqueles gastos e os outros demais 500 mil contemplando esses dois profissionais. Isso é uma forma bem bacana que a legislação, que o legislador lá encontrou, de não meio que limitar o ganho, né, o rendimento desses profissionais nesse processo aí de prestação de contas. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Eu vejo como um ganho bastante significativo para a gente. Vamos lá, Ever. Erros comuns na prestação de contas. O famoso caixa 2, né? A lei veta o caixa 2. Ah, mandei fazer um material gráfico, mandei fazer lá os santinhos, mandei fazer bandeira. No final das contas, faltou dinheiro. Eu não consegui colocar isso por dentro na prestação de contas, mas alguém me deu um dinheiro por fora, veio um CNPJ, me deu um dinheiro por fora, e eu fui lá e honrei o compromisso. Isso é caixa 2, né? Caixa 2 não pode. Da mesma forma que esconder notas fiscais. Mandei fazer, contratei um serviço qualquer, contratei um produto qualquer e simplesmente não lancei isso na prestação de contas achando que o TSE não vai encontrar essa despesa. Mero ledo engano, né? Como a gente fala aí na contabilidade. Hoje tudo é rastreável. Basta a gente pegar aquele aplicativozinho que tem lá aí nesses sistemas de contabilidade, colocar o CNPJ do candidato e tudo que o candidato gastou por aí, tudo que foi emitido de nota fiscal em nome dele, certamente vai aparecer ali. Além do que, o próprio Tribunal Eleitoral, ele oficia aqueles agentes, as gráficas, os fornecedores que já são rotineiros
na campanha, que eles já conhecem, eles oficiam pedindo que os fornecedores também enviem para eles a relação de candidatos para os quais eles prestaram serviço. Então é muito difícil esse tipo de coisa passar desapercebido. Muito difícil mesmo. Então não caiam nessa tentação, nem deixem que os nossos candidatos caiam. Ok? Vamos lá, Evelyn. E o julgamento das contas, né? A gente, depois, passado aí 45 dias, a gente ainda vai ter mais 30 dias para concluir o processo de prestação de contas. E nesses 30 dias, a passados 30 dias, a gente então vai ter o resultado, vai ter o julgamento das contas do candidato, que poderão ser aprovadas com ressalvas, poderão ser desaprovadas e poderão ser consideradas não prestadas, que é o pior dos mundos. Candidato que tem sentença em consideração a contas de campanha eleitoral não prestadas é o pior cenário possível, porque ele fica impedido de participar de qualquer outro pleito, né? Existe aí nesse processo um negócio chamado certidão de quitação eleitoral. E a certidão de quitação eleitoral, quando a gente tem as contas julgadas não prestadas, ela fica bloqueada até que a gente faça a prestação das contas. E dependendo do volume de informações que se tenha, dependendo, do volume financeiro que foi a campanha desse candidato, ele poderá ficar bastante enrolado. Eu lembro que uma vez eu fiz uma prestação de contas para um candidato, ele até foi muito bem votado, mas não foi eleito, ele esperava ser eleito. E no momento em que ele soube do resultado eleitoral, ele simplesmente virou as costas para qualquer outra condição que ele ainda tinha que fazer para cumprir todo o processo, né? Ou seja, ele não quis saber mais da prestação de contas. Ele disse assim para mim: olha, esquece isso que eu não vou ser mais candidato. Acabou para mim. No entanto, 2 anos depois ele estava arrependido. Alguém convenceu a ele de que ele tinha potencial e que ele poderia ser candidato de novo. E aí teve que começar toda uma jornada. Teve que apresentar as contas, teve que passar por julgamentos, e aí, muito tempo passado, ele não tinha a documentação toda, não tinha como justificar toda a transação, tinha dinheiro que saiu da conta, mas não tinha o documento que comprovava a saída do dinheiro. E aí o tempo foi passando, ele concorreu à eleição sob uma liminar, venceu, foi eleito, venceu a eleição, mas não assumiu o mandato, porque as contas dele não, né, não tinha julgamento, não tinha decisão sobre as contas dele naquele momento. Se o tribunal aceitava, se não aceitava, se podia ou se não podia. Então ele perdeu 2 anos do mandato que ele tinha por conta disso, por conta de cabeça quente, não ouvir o nosso conselho profissional naquele momento. Podia não interessar mais, ok. Eu ainda cheguei a argumentar com ele, ó, cara, tudo bem, mas não deixe enrolar, porque se amanhã ou depois você for assumir aí um cargo, numa secretaria qualquer, você receber uma nomeação qualquer, você já não vai poder, porque você não tem a certidão de quitação eleitoral. E ser candidato daqui a 4 anos, novamente, também não vai conseguir. Então resolve isso. Mas ele estava emocionado naquele momento e não quis resolver o problema e aí sofreu as consequências, né? Então, o conselho que a gente dá, né, das boas práticas aí da prestação de contas eleitoral. O controle diário. Todo dia está verificando o extrato para ver o que entrou, para ver o que sair. E vai fazendo o diário aí, porque é um tiro curto, né? Um tiro de 45 dias. Quando a ênfase do negócio realmente vai acontecer nos 30 últimos dias, ou seja, no mês de setembro, que é quando a coisa realmente pega fogo. E aí, para quem faz muitas prestações de contas, por exemplo, tem que ter uma atenção redobrada e um controle muito rigoroso para não enrolar o candidato. Se tem equipe trabalhando, que a equipe seja uma equipe bem treinada, integrada, uma equipe que saiba o que está fazendo, para não deixar pontas abertas, né? Para não deixar pontas soltas.
e não enrolar a vida do candidato. E aquela condição essencial para o profissional da contabilidade, ter documentos organizados, né? Quem não tem documentação organizada, contador que não tem documentação organizada, está enrolado, não está? O que mais nós temos, Evelyn? Perguntas e o debate. Professor, Sim, senhora. ó, no caso, a pessoa física só pode doar 10% do seu rendimento anual. E recurso próprio, ele tira da conta dele pessoal e coloca na conta que ele abriu para a campanha. Perfeitamente. Tá, e do recurso partido político, tem percentual igual pessoa física? dez por Não, cento é ilimitado? não. Aí o partido também é igual a recursos próprios. Ele pode querer bancar Ah, a campanha inteira do candidato. tá, tá Isso é bom. uma coisa extremamente discutida no meio político, né? Porque não E, se tem critério. e a despesa é dentro do que ele arrecadou, tanto pessoal quanto partido e pessoa física, é ali dentro. É, Não o, pode estourar o o, o, valor. o TSE, todo ano eleitoral, ele divulga os valores, os limites de gasto e arrecadação de cada candidato, né? Tá. Então ele vai dizer assim, ó, esse ano o gasto para deputado estadual, federal, estadual é de 2 milhões, federal de 3, Ah, de tá. senador de 10, do governador de 15, presidente da República de 100. Então você Ah, não de pode modo geral, ultrapassar nem a arrecadação nem os gastos dentro desses limites. tá. Se Não é ultrapassou da individual para o zebra. candidato. Não é É, individual para o candidato. É deputado federal, estadual, presidente, dentro do tem um limite para geral. isso aí. E aí o partido ele pode bancar 100%. Ele vê em você, por exemplo, não, a Bianca é uma grande candidata, eu vou botar dinheiro ali porque ela vai Uhum. trazer muitos votos. E aí o Tá, partido pode dizer assim, ó, eu vou te dar o teto, né? tá ótimo. E pode olhar para mim e dizer assim, "Ih, esse cara aí não vai fazer 100 votos, esse aí eu só dou R$ 1.000." São critérios muito subjetivos, entende? Tá, tá certo. Ok. Então assim, é um jogo, é uma condição bem bacana, porque é um momento curto, né? A gente tem um trabalho aí curto, mas um trabalho de responsabilidade muito grande. Então, se os profissionais da contabilidade tiverem a consciência do quanto isso é importante, do quanto isso vale para um candidato, né, ele com certeza vai dar aí mais valor ao nosso trabalho nesse momento, porque imagine você vai resolver aí um problema de R$ 3 milhões, uma prestação de contas de R$ 3 milhões, e vai cobrar aí um pão de queijo, uma mariola, tá perdendo dinheiro, né? Não está sabendo se Sim. posicionar no mercado. Então, advogado e contador tem que andar junto com o candidato, desde o início É, sempre. da- Tem que sempre, estar né? Até o sempre final e caminhando com depois o 30 dias. candidato. De preferência que você tenha, consiga até, né, de certa forma, ter algum convívio ali com a campanha do candidato. Então, Tá. numa campanha grande, por exemplo, uma campanha de R$ 3 milhões, por exemplo, o ideal é que você tenha uma pessoa na organização da campanha que faça o Uhum. link direto com a contabilidade, Entendi. né? Você vai precisar de um documento, você vai recorrer a quem? Ao candidato? Não dá, candidato tem que estar liberado na rua pedindo voto. Uhum. Né? Agora, numa campanha Entendi. mais enxuta e tal, onde o candidato não tem muitos recursos, aí tudo bem, você vai conversar direto com o candidato, ele vai se virar nos 30 aí para poder atender tudo. Mas o grande problema, Bianca, é que os candidatos, muitas vezes, eles acham que resolve depois. Não, isso a gente resolve depois, resolve depois. E nem tudo resolve depois, né? Tá. Você, por exemplo, olha, o limite de gastos do candidato é de R$ 2 milhões. Você no início aí do mês de agosto arrecadou 1 milhão. No mês de setembro arrecadou mais 500 mil. Mas você, ao final, no dia da eleição, você gastou 2 milhões.
você está com um déficit aí de 500 mil. Uhum. Você ainda vai ter nos 30 dias seguintes, que é o período que você tem para organizar e fazer a entrega da prestação de contas, você ainda vai ter a possibilidade de arrecadar nesses 30 dias os outros 500 mil que faltam. Porque senão alguém tem que assumir essa conta, viu? E normalmente é o partido que assume. Ou Sim. o candidato fica enrolado com esse negócio. Ainda mais se perder a campanha, né? Ainda mais se perder campanha, Sim. né? E aí, Candidato aquele caso, derrotado, né, Pojinho, que você falou, a pessoa perdeu aquela eleição, não prestou contas, na seguinte ele Sim. concorreu e ganhou, mas não levou, porque não exatamente. prestou atenção às recomendações da legislação que existem para a eleição e não deu muita, assim, talvez as pessoas, os candidatos, né, não levem muito a sério a legislação da prestação de contas. Entendam como você, respondendo aí a Bianca, deixa para depois, que depois eu faço, agora eu não tenho tempo. Então, esse meio de caminho, ter uma pessoa na organização e que tenha um trânsito mais próximo do candidato, e que o candidato o ideal seria, né, que o candidato tivesse nessa organização uma pessoa da confiança dele e que, quando o contador se reportasse pedindo algum documento ou alguma informação, essa pessoa teria, assim, mais acesso a dizer para o candidato: olha, se você não atender, o rolo vai ser grande e, ganhando ou perdendo, você vai ficar como uma situação que para o futuro poderá ficar ainda mais difícil. Eu não sei se é sensibilidade ou se só corre mesmo. Os candidatos, seja de primeira viagem ou aqueles que já vêm há algum tempo concorrendo e depois voltam novamente, eles levam a sério, eles conhecem essa legislação, eles têm algum preparo, algum conhecimento da importância de fazer uma prestação de contas dentro do prazo e dentro das regras? Existe isso? Qual o seu olhar? Existe, existe. Grandes candidatos, né, principalmente aqueles que já foram mandatários ou são mandatários e estão concorrendo à reeleição, eles têm uma preocupação grande com isso. O problema maior está naqueles candidatos, naqueles marinheiros de primeira viagem, né? E tem candidatos de primeira viagem que têm potencial eleitoral muito grande, e às vezes eles recebem apoios financeiros grandes também, mas que não dão a devida importância que a coisa merece. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi. Eu fiz uma prestação de contas para uma candidata a vereadora que já havia sido candidata a prefeita em duas oportunidades e eu tinha votado nela uma das oportunidades. Então, ela não era marinheira de primeira viagem, ela já tinha conhecimento de todo o processo. A prestação de contas dela para vereador foi uma coisa tão bagunçada, né, para vereadora, foi tão bagunçada, tão ao léu, que ela não conseguiu sequer reunir as documentações necessárias para a gente fazer a prestação de contas. Teve as contas desaprovadas. Naquela época, a regra era mais rigorosa em relação a isso, ela enfrentou problemas sérios, tanto que depois ela não se candidatou mais, mas despertou em mim uma consciência muito interessante, que foi o seguinte: olha, eu votei nessa mulher para prefeita num certo momento, numa certa eleição, e eu fiquei imaginando como é que seria a gestão dela diante de uma prefeitura, conduzindo a forma como ela conduziu uma campanha para vereança, né? Que era uma coisa muito mais simples. E aí, depois disso, eu falei para mim assim mesmo: olha, se ela for candidata de novo a prefeita, eu não voto mais nela. Pois Porque, é, dada o desprezo, né, que ela deu às coisas, às orientações que a gente passava para ela. A gente acompanhava tudo muito em cima, né, para não deixar que esse uhum, tipo de coisa, tentar minimizar isso o máximo possível. Mas tem gente que é realmente cabeça dura e não leva a sério isso. Diz assim: ah, depois eu resolvo, depois o advogado resolve. Pode até resolver, mas custa caro, viu?
custa muito Pois caro, é é. dinheiro que a pessoa vai ter depois que tirar do bolso para resolver coisas que normalmente eram simples e podia ter sido feita administrativamente. Eu não. Gostaria de falar. Fale mais. O que a gente observa é que muitos candidatos para um cargo. E a gente observa nas campanhas que muitos são sem preparo realmente. Quer dizer, se eles são sem preparo, você não consegue também rastrear um currículo desses candidatos. Realmente o partido não deveria fazer essa filtragem e saber quem é que poderia se candidatar ou não. Eu acho a nossa eleição muito aberta, muito candidato para um cargo só, e você fica com a dificuldade de fazer uma rastreagem, ver quem ele é, se ele realmente merece, porque campanha eleitoral pela televisão é a coisa pior que tem, né? Não diz nada para ninguém, né? Então, como poderia ter uma filtragem ou uma responsabilidade do partido na indicação desses candidatos? Não, infelizmente não tem, né, Não Damares? tem. Pois é, não tem. O princípio democrático, ele parte do seguinte: todo mundo é livre para votar e ser votado, né? O eleitor é que talvez devesse ter uma consciência mais apurada, assim como você, em relação a essas escolhas. Mas à medida que a gente vê que as pessoas votam muito mais por questão de simpatia, né? Muito mais por questão de narrativa do que de realizações e propostas, aí a gente está sujeito a tudo, né? Então, muitas das vezes a gente fica dependendo da sorte mesmo, né? Dá sorte, eu acho que sim, porque na realidade a maioria dos brasileiros não conhecem os candidatos, nem a presidente, né? Você às vezes é Verdade. presidente, você vai, quando você vai ver um debate, você fica tão assustado com o debate que o que você quer tirar dali você não consegue tirar nem sempre, nem no debate. Por isso que pessoas famosas, às vezes, elas levam vantagem, né? Porque a pessoa que está na televisão, que é famosa, que está ali na tela, Às dentro vezes da casa da gente não é nem sempre, capaz para o cargo, né? Mas exatamente, mas levam vantagem por conta disso. Semana passada mesmo teve um caso interessante aí na Copa, né? Tem uma TV online agora, a Cazé TV, que está assim, campeã de audiência na transmissão dos jogos da Copa. E quem era um dos comentaristas do jogo do Brasil lá na Copa? Era o nosso senador da República, o ex-jogador Romário. Então, no momento em que ele, né, num horário de expediente, em que ele deveria estar lá no Congresso, né, defendendo as pautas às quais ele se comprometeu, ele estava lá nos Estados Unidos narrando, comentando jogo de futebol. Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que essas coisas são muito complicadas. infelizmente, né? A gente fica querendo, quero um candidato melhor para ser eleito, e você faz um sacrifício de ficar pesquisando, mas no final não adianta muito, porque a maioria vota de qualquer maneira, né? A realidade é essa. Bom, papo muito cabeça entre nós aqui, né? Talvez o que precisa, talvez não, né? Com certeza o que se precisa fazer é melhorar a qualidade da educação, né? Pessoas mais educadas, né? Pessoas com mais sensibilidade para criticar esse tipo de comportamento e situação, certamente poderiam fazer escolhas mais acertadas, né? Mas assim, tá. E às vezes você vê um candidato que tem tudo, quer dizer, poxa, esse candidato seria ideal, tem um currículo excelente, tem projetos, né? Ele não chega lá de jeito nenhum. Tem essas dificuldades. A educação mesmo, como o Pojan colocou, de começo, trazendo o Projeto Brasil, trazendo uma consciência de não é de continuidade eterna, mas que tivesse despertado, e talvez até nas crianças, de alguma forma mais lúdica, você vê, Copa do Mundo, todo mundo se une, todo mundo se agrega, Brasil, Brasil, acabou a Copa do Mundo,
esse sentimento de unidade, esse sentimento de orgulho, de torcer para o Brasil, ele se perde. E é como despertar isso, eu acho muito o que a Damares está colocando. A gente tenta, a gente escuta, a gente fica buscando, rastreando a, a, a vida política, vamos dizer, ou a vida profissional, o comprometimento do candidato, o que ele, enquanto ser humano, o que ele age, como ele age, qual é a responsabilidade que ele tem, qual é o respeito que ele tem no ambiente que ele convive, na cidade, no município, ou nos relacionamentos é, profissionais, institucionais, de família, enfim, dentro da sociedade. Qual é o comportamento dessa pessoa? Mas nem isso as pessoas procuram saber. E às vezes é a dificuldade, e depois você se depara com situações onde você fica buscando um lastro de, de como que chegou naquela situação pessoas que têm visibilidade, mas que ninguém procura saber quem é essa pessoa, quem é esse ser humano. Não, eles tampam por motivos tais, seja quais forem, e aí a visibilidade toma lugar da credibilidade, da responsabilidade e do melhor governo que a gente quer ter. A partir lá de vereador, a partir em todas as escalas de governo, a gente fica tentando encontrar Projeto Brasil. Então, vamos começar com o projeto do município, vamos começar com o projeto do Estado. Que projeto e que êxito teve? E qual a responsabilidade que essas pessoas assumiram quando foram candidatos e depois eleitos? Foram embora? Não tem resposta? Poucas pessoas procuram saber a trajetória de quem é eleito. E quando a gente sabe nos piores momentos, que não são aqueles que a gente que busca seriedade, que busca comprometimento. A gente, olha, essa parte político-partidária, não sei como, pois, Jean, você que está mais tempo aí envolvido com não só prestação de contas, mas com o próprio desenrolar aí das candidaturas, de onde você milita, região dos lagos e tudo mais, e acompanha isso com mais propriedade do que eu mesmo. A gente fala, mas às vezes a gente não faz. A gente não vai olhar um orçamento participativo, ainda tem, não tem? Orçamento participativo? Tem, Essas várias prefeituras discussões ainda usam. para ir na LERJ, mas acompanhando um político que a gente entendeu que tinha credibilidade, não só em momentos críticos, mas em momentos de boas realizações, boas práticas de governo. Não sei o que a gente pode fazer com relação à campanha, a gente sabe tudo que não podemos. Mas ao longo da caminhada, o que poderíamos pensar em estimular pessoas a se interessarem por essa parte de realização? Não ficar só no projeto, mas ajudar a construção desse projeto. Não sei, tem alguma vocês todos que estão aqui conosco, né? Que sugestão poderiam trazer para nós, mesmo que não seja nesse momento? Porque eu reflito muito sobre isso. Cada vez que chega a eleição, eu fico assim, meu Deus, o que a gente poderia fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer para estimular essa juventude a ter um olhar mais crítico, um olhar mais cuidadoso na hora de escolher seu voto. Eu não sei. Aí, se tiver, quem tiver sugestão, é a minha aflição. Sim, É, Ana, fale. sim, Ana. Eu não sei se a minha sugestão é válida, mas eu lembro
quando eu fiz a parte os estudos de ginásio, segundo, primeiro grau, segundo grau, existia uma matéria que era chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu acho que é uma matéria de grande importância que extinguiram dos ensinos, acabou nas escolas. As crianças não sabem nem cantar o hino nacional, hino da bandeira, hino da independência. Ninguém conhece, as crianças não conhecem nada disso. É necessário que exista um ensino base para iniciando as crianças e educando a ter amor à pátria, estudar sobre a pátria, ter um conhecimento, não um conhecimento profundo da Constituição, mas conhecer alguma coisa, pelo menos, da nossa Constituição, que eu tenho certeza que nem muitos políticos não conhecem. É preciso que haja conhecimento, esse conhecimento. Eu não vou dizer que eu sou a favor do governo americano, não sou, mas lá as crianças sabem, elas aprendem, sabem o que é a Constituição deles, eles sabem os direitos deles. Aqui, as crianças não sabem nada. Eu lembro de uma frase, crítica, tá? É uma frase do meu avô. Minha filha, eu tinha um tio que era político, foi vereador, foi deputado. A minha tia também foi deputada. E tiveram um final trágico por causa daquela época do AI-5, né? Então, vou citar os acontecimentos, mas foi terrível, né? Foram ceifados. Então, o meu avô dizia o seguinte: minha filha, nunca se envolva com a política, porque, infelizmente, o nosso povo, ele é uma coisa só. Ele é fruto de samba, futebol e lambança. Esquece o resto. Não quer nem saber do resto. Tem samba, tem futebol? Então, tchau. Infelizmente, é uma cultura errada. Então, quando é que o nosso povo, quando vai melhorar essa nossa política? Quando a políticas públicas não existe. Não existe políticas públicas. Então, é triste. É muito triste tudo isso, né? Jean, eu estou contigo, quero te apoiar e vou te apoiar. Mas, sinceramente, nós temos que lutar muito, nós estamos marretando em ferro frio, estamos malhando em ferro frio. Porque com a política que nós temos aí, com esse âmbito político, é difícil. É muito difícil. Mas nós, com muita luta, quem sabe se um dia vamos chegar lá. Né? Não podemos perder a nossa fé e buscar fazer alguma coisa que a gente tenha condição, né, de melhorar, de formiguinha, enfim. Vamos ver com as pessoas que têm mais conhecimento, pois Jean, que é nosso parceiro há muito tempo e está sempre disposto a trazer para nós olhares diferentes, e que a gente possa construir ao longo dos próximos anos uma sociedade que alguns, né, possam engajar no movimento de mais responsabilidade, Projeto Brasil, propostas que sejam factíveis e não sejam esquecidas. Não sei se ainda tem um tempinho, mas eu gostaria de falar uma experiência que eu tive quando estava no sindicato, né? De chamar os candidatos para falarem, não para discutirem entre si, mas para apresentarem programas para nós, objetivos. E a gente teve, muitos não quiseram, nem apareceram, mas todos que quiseram, nós abrimos as portas. E aquilo foi muito interessante. A gente até viu que muitos tinham uma perspectiva muito boa para governar o nosso estado e não venceram. Mas até talvez porque o próprio profissional não estava acostumado a ir ver o candidato. Você chama, vai um pouquinho de pessoas. Nós tínhamos um auditório enorme. Ai, queríamos que tivessem 300 pessoas ali procurando saber sobre os candidatos.
mas nós não conseguimos fazer isso. Quer dizer, então a gente vê que a gente precisa incentivar ao eleitor, né? No caso, a nossa classe, aí a procura deles, a saber a intenção deles e dali pesquisar se realmente aquela intenção, aquilo tudo é verdadeiro, porque tem muito fake news também, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, por isso que eu digo que a televisão é péssimo para você escolher um candidato, você não escolhe candidato. Não sei por que aquele horário nobre lá da televisão que eles tiram para os candidatos, porque de nada serve para nós. Não sei, alguma coisa que dentro da profissão a gente também deveria fazer. É chegar a esses candidatos, principalmente aqueles que a gente sabe que são comprometidos, que têm um programa. O que não tem programa já não é um bom candidato, né? Licença, licença. É só Só uma uma perguntinha, palavra. só uma dúvida aqui, professor Flávio. Esse CNPJ, ele é aberto para aqueles candidatos para aquela eleição. Depois que termina a eleição, ele vai lá e dá baixa? É isso? Que abriu o microfone. Tá Microfone. desligado. Perdão. Estava fechado para não fazer muito ruído. É exatamente isso. Quando o candidato tem o registro de candidatura deferido, imediatamente a Receita Federal libera o CNPJ, no mesmo momento. E Ah, aí, mesma hora. e aí a legislação determina que lá no dia 31 de dezembro, contas bancárias que não tiverem sido encerradas ainda serão encerradas, da mesma forma os CNPJs serão encerrados. Porque aí perdeu o objeto, Hum, né? tá, então encerra tudo. Passado, O CNPJ, que não é uma empresa que ele está abrindo, é apenas um CNPJ para poder abrir uma conta, as três contas correntes para despesas e receitas. Finalizou tudo, encerra tudo. exatamente. Tá, Exatamente. tá ótimo então. Obrigada, fiquei só com essa Ó, dúvida. olha, só fazendo um contraponto aí o que a Ana falou, eu acredito no seguinte: outro dia eu tive no dentista, e aí o dentista falou para mim assim: olha, daqui para frente haverão algumas mutações no corpo humano. Uma delas é o dente canino, que cada vez mais as pessoas estão nascendo sem os dentes caninos, ou eles estão menores, né? Estão fazendo uma composição melhor na boca. Aí eu perguntei para ele, mas por que, doutor? Não, por duas questões, por uma questão muito simples. Cada vez mais a gente tem comido coisas macias. A gente não come mais coisas duras. Os alimentos estão cada vez mais macios. E à medida que os alimentos se tornam cada vez mais macios, a própria genética humana vai se adaptando a essa performance, de modo que daqui a algumas gerações as crianças vão nascer sem os dentes caninos, né? Então eu queria responder, fazer um comentário, fazer um contraponto aí ao que a Ana disse em relação a isso, né? A tudo isso que a gente vive no Brasil. A própria natureza, Ana, com o tempo, vai se encarregar de promover políticos melhores, pessoas mais interessadas em construir uma sociedade diferente dessa que a gente vive hoje, dessa que a gente está presenciando, que tá ruim, tá difícil, né, para todos nós. Então, eu penso assim, que no futuro a própria genética, a própria condução do ser humano vai ser um pouco diferente. Até porque também, se a gente julgar que Roma dominou o mundo por 1.300 anos e que a gente foi, né, que os portugueses que chegaram aqui no Brasil chegaram pouco menos de 100 anos depois da queda de Roma, e que nós temos 500 anos de colonização e apenas 200 e poucos anos de república, efetivamente, a gente ainda é muito jovem, né? A gente ainda tem muito que aprender, tem muito que caminhar. Embora quiséssemos nós caminhar num Brasil de primeiro mundo, como é a Alemanha, como é a Holanda, como é a França, na verdade, mas a gente não pode perder a esperança, não. A gente tem que continuar plantando,
Porque, como diz um grande amigo que eu tenho, tâmaras, né? A gente não planta para a gente comer. A árvore leva 100 anos para dar fruto. E se a gente ficar nesse egoísmo aí de não continuar plantando, daqui a algumas gerações ninguém mais vai comer tâmara, ninguém mais vai conhecer tâmara mais, né? Então vamos continuar plantando as tâmaras, viu? Fé e mansidão e vamos sempre persistindo. Vamos sempre procurando caminhos de melhoria. Melhoria. Vamos Aí. pensar todos juntos, desta eleição até a próxima, se nós pudermos plantar um pé de tâmara nesse mundo eleitoral, vamos procurar essas sementes e todos nós juntos, nós que estamos aqui nesse momento, aqueles que poderão nos escutar em outros momentos, que nos ajudem a engrossar essa fileira de boas práticas e para a gente deixar aí um Brasil cada ano com mais expectativa de projetos de longevidade, que é o que a gente pretende, Verdade. e de boas práticas. Verdade. Estamos aí à disposição enquanto sindicato. Se você ainda tiver depois algum uh, outra disponibilidade aí, queira passar alguma outra conversa conosco, estamos juntos. E estamos juntos mesmo. Muito Tá agradecido, certo? Dilma, pela oportunidade. Não podia deixar de te dar os parabéns pessoalmente, né? Semana passada você fez aniversário. Eu Ah, comentei lá, obrigada. eu comentei lá no teu, acho que foi no Face, não me lembro exato. Te dei Eu os vi. parabéns e tal. Mas não posso perder a oportunidade de parabenizar pessoalmente, te desejar muita saúde, muitas realizações. E como eu disse a Obrigada. Amanda um pouco antes de você entrar, você mantém essa disposição aí por muito e muito tempo ainda com a gente, viu? Muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. obrigada. Eu vi sim, mas eu peguei uma gripe, menino. Olha que só. Agora que eu estou conseguindo melhorar. Passei, sabe quando aquela gripe chega que você fica arriado? Tem muito tempo que eu não ficava assim. Mas graças a Deus já passou. Já estou aí, vi a sua mensagem de outros colegas também e agradeço muito, agradeço mesmo. Vamos ver se a gente marca uma hora para se aparecer lá no sindicato e quem puder estar junto, estamos aí, tá bom? Com certeza. É. Beijo grande Ah, para é. vocês. Antes de Obrigado Obrigada, finalizar, pela vamos Evelyn tirar uma colocou oportunidade. para a foto. gente E, tirar pessoal, foto, né? obrigada aí, Seja professor. É. Adorei aí Todo a mundo palestra. se prepare. obrigado. Tchau para vocês. Até mais. Não, tira retrato, ainda não tirou, não. Vai, Ah, vou tirar só uma foto final. Peraí, fala um, vamos dois, lá. três e já. Senão a gente não olha. Vamos lá. Um, dois, três e já. Só mais uma para garantir. Um, dois, três e já. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Obrigadão, Pangião. Obrigada mesmo por estar aqui conosco. Muito bom E a estar todos que estão contigo. aí também, tá? Obrigado a Valeu. Obrigada. vocês. Obrigadão. Tchau. Obrigado a vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.